Salve, salve, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desesoterismo, episódio 8, se eu não me engano, não sei. E falaremos hoje sobre budismo. Sim, família, chegou a viadagem do budismo. Chegou a putaria do budismo. Amiga, sua louca, não vem falar de budismo pra cima de mim. Filha da puta! Vamos falar de budismo hoje. Pra quem não sabe nada de budismo, não sabe nada, assiste episódio de hinduísmo, porque basicamente o budismo nada mais é do que hinduísmo, só que extremamente cringe, onde não existem deuses fodões com poderes incríveis como literalmente destruir toda a humanidade por puro meme. O tal do deus budista, olha só o que cringe, é você, cara, você é o deus budista. Que o Buda é o estágio de iluminação pessoal e ascensão para atingir o nirvana. Pra quem viu o episódio do hinduísmo, entendeu algumas coisas. Porém, é isso, não tem os deuses fodões. Meu pai é meio chola esse tal de Buda aí, desse budismo aí. Mas quem caralhos é Buda? Quem caralhos é Buda, esse tal de Buda aí, meu nego? Então, Buda nada mais é do que meu negro Siddhartha Gautama, cara. O Siddhartha Gautama, que foi literalmente um príncipe de uma região do Nepal que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas de sofrimento humano e de todos os seres. E desta forma encontrou um caminho até o despertar a iluminação, após o que se tornou mestre e professor espiritual. Na maioria das tradições budistas é considerado como o Supremo Buda. Samasambhuda. Basicamente, o meu negro Siddhartha, o Gautama aí, ele era um rei. Só que aí ele tomou a Black Pill e falou assim, não, vou quitar desse mundo aí, e ascendeu ao céu. Ele é o Supremo Buda, o Samansambuda. Mas, ouvinte, as fontes primárias de informação sobre a vida de Siddhartha Gautama são os textos budistas, ou seja, tu vai se informar com o que os budistas dizem, não é o que existe histórico igual o Jesus, que tem lá o Flávio Joséfo. No geral são três, o Buda Karita, o Lalita Vistara Sutra e o Mahavastro. E destes, o Buda Karita é a biografia completa mais antiga, sendo um poema épico escrito pelo poeta Asvagoza também, que data ali por volta do começo do século II a.C. O Lalita Vistara Sutra é a segunda biografia mais antiga, a biografia Mahayana Sarvastivada é do século III, a data do século III. Então vou me basear nessas três aí, que se uma não tiver uma informação, a outra substitui, e tem essas três aí. Quanto à história do meu negro Siddhartha, né? Mas já tá sendo tão rápido assim, porque eu vou falar bastante coisa hoje. Então, ouvintes, o episódio é bom. Mas vamos começar com a historinha do Siddhartha. Siddhartha nasceu em Lumbini, no atual Nepal, na época do nascimento do Buda. A área estava na fronteira... Não falei merda. Ali no Nepal. Na época do nascimento do Siddhartha, do Buda, a área estava na fronteira ou além da civilização védica. Se lembra que eu falei do Zaratustra? Do Zaratustra não, do Mitra? Do Mitra védico? Aí, ouvinte, assista o episódio anterior para tu entender o que é védico. A cultura dominante no norte da Índia naquele tempo. Uma multidão de pequenas cidades-estados existiam na Índia antiga, chamadas Janapadas, repúblicas e chefias com poder político difuso e limitada estratificação social, não eram raros e eram chamadas de Ganasangas, ou seja, tinha pequenas cidades que elas tinham controle só delas mesmas e eram chamadas de Ganasangas. A comunidade Buda não parecia ter tido um sistema de castas, não era uma monarquia, parece ter sido estruturado como ou uma oligarquia ou uma forma de república. Segundo a biografia tradicional, o pai de Buda foi o rei Suddhodana, líder do clã Shayakya, cuja capital era Kapilavastu. Como a tradição Shikaya, quando sua mãe, a rainha Maya, ficou grávida, ela deixou Kapilavastu e foi para o reino de seu pai para dar à luz. No entanto, ela deu à luz no caminho em Lumbini,
em um jardim debaixo de uma árvore de Shoreia robusta. Na noite que Siddhartha foi concebido, segundo biografias tradicionais, a rainha Maya sonhou que um elefante branco com 6 presas brancas entrou em seu lado direito e 10 meses mais tarde, Siddhartha nasceu. Que? Tá bom, né? Fazer o quê? É isso, entrou porra de um elefante de 6 bagulho aí. Ah, da onde vem aqueles elefantes aí com coisa nas costas, né? Bizarrice, né? Os caras são malucos. Os budistas é tudo maluco. Porra, a mulher tava levando. Porra, foi engravidar do rei lá, do Sudohana. Foi pro reino do pai, deu a luz no meio do caminho. Olha só que merda. Imagina se eu se dá. Porra, imagina, tu nasce lá, tem a porra do elefante, 6 presas do teu lado, 10 meses depois. Porra, foda demais. Siddhartha, em Pali, Siddhartha, quer dizer aquele que atinge seus objetivos. Gautama significa condutor de gado. Gado, mais Tama, condutor. Ou seja, quem atinge aqueles seus objetivos nada mais é do que o condutor de gado, o Siddhartha Gautama. Viu? Tá aprendendo árabe. Árabe não, é budista aí. A linguiça. Quando chegou a idade de 16 anos, seu pai arranjou-lhe um casamento com uma prima da mesma idade chamada Yashodhara. Em Pali é Yorodhara. Segundo o relato tradicional, ela deu à luz a um filho chamado Rahula. É o filho do Gautama aí, ó. Siddhartha teria passado então 29 anos de sua vida como um príncipe em Kapilavastu. Embora seu pai garantisse que Siddhartha fosse fornecido com tudo que ele pudera querer ou precisar, escrituras budistas dizem que o futuro Buda sentiu que a riqueza material não era o objetivo final da sua vida. Ou seja, ele come prima, ele transou a prima dele, deu à luz ao moleque, e apesar do pai dele falar assim, não, porra, te dou o céu, o mar, a terra, os caralho, ele falou assim, relaxa, pai, relaxa, que é o bagulho da riqueza aí. Veio com os papos de hipster, né? O tal do Buda veio com os papinhos de hipster e falou, não, relaxa, pai, que aqui os tranquilos, aqui é nas tranquilidades. Aqui é tudo natural, não precisa do material, não, só me dá verdinha que eu vou acender. Chegou assim, é o tal do Buda, né? O tal do bunda. Esse negro aí, o bunda. Com idade de 29 anos, de acordo com as biografias populares, Siddhartha saiu de seu palácio para encarar suas inquietações. Apesar dos esforços de seu pai para escondê-lo dos doentes, moribundos e dos sofrimentos presentes no mundo, Siddhartha teria visto um homem velho. Ou seja, o cara, foda-se, foi comprar cigarro, se for do mãe, o pai, a filha, os caralho, tudo, só meteu o pé. E o pai dele não queria que ele visse a desgraça que é o mundo, né? Porra, gente passando fome, gente todo fudido, descabelado, assim, morando em rua. E o pai falou assim, porra, o cara fugiu e viu um homem velho. Quando o cocheiro do reino, seu amigo Chandakaka, explicou pra ele que todas as pessoas envelheciam. Ou seja, o Siddhartha, ele era tão alienado da cabeça, ele era tão brainwashed, que ele não sabia que as pessoas ficavam velhas com o tempo. Então quando ele viu um homem velho, ele ficou, caralho, um velho! Pô, mano, um velho! Olha lá, um velho, porra! E o mano dele falou assim, cara, um velho, as pessoas envelhecem com o tempo. O príncipe partiu para viagens para mais além do palácio. Queria que garoto. Nesse encontro, ele avistou um homem doente, um corpo em decomposição e um asceta. Essas visões o deprimiram e marcaram profundamente e lhe deram motivos para buscar uma superação da doença, da velhice e da morte através do ascetismo. Acompanhado por Chandaka e por seu cavalo Kantaka, Gautama deixou de seu palácio para levar a vida de um mendicante. Disse que os cascos do cavalo eram abafados pelos deuses, para impedir que os guardas soubessem de sua partida. Ou seja, o cara foi fugir, meteu o pé e o cavalo foi lá e os deuses abafaram o casco do... Mas não tem Deus? Pera aí, como assim que... Porra, caralho, budismo, filha da puta. Gautama inicialmente foi para Rajagaha e começou sua vida ascética, tendo pedido esmolas na rua. Ou seja, ele foi ser simulador de mendigo, cara, resumidamente. Foi trampar de mendigo. Tendo sido reconhecido pelos homens do rei Bimbisara.
Bimbisara ofereceu o trono após a audição da busca de Siddhartha. Só que meu negro Siddhartha foi lá e rejeitou a oferta, mas prometeu visitar o seu reino de Magadha primeiro, depois de alcançar a iluminação. Ou seja, o Siddhartha vai lá, não quero não, senhor, mas depois eu apareço lá, fica tranquilo, depois eu boto a cara lá. Aí o Bimbisara falou, putz, beleza então, irmão. Quando tu chegar lá, tu manda um salve. Ele deixou o Rajgarha e praticou sob 2 professores eremitas. Depois de dominar os ensinamentos de Alara Kalama, em sânscrito Arada Kalama, ele foi convidado por Kalama para sucedê-lo. No entanto, Gautama se sentia insatisfeito com a prática e mudou-se para se tornar um estudante de Uddaka Brahmaputra. Uddaka Brahmaputra, em sânscrito Udraka Brahmaputra. Com ele alcançou altos níveis de consciência meditativa e foi novamente convidado a suceder a seu professor. Mas, mais uma vez, ele não estava satisfeito e mudou-se novamente. Siddhartha e um grupo de 5 companheiros liderados por Kaundinha tomaram austeridades ainda maiores nas práticas yogas. Eles tentaram encontrar a iluminação através da privação de bens materiais, incluindo a alimentação, praticando a automortificação. Depois de quase passar fome até a morte, restringindo a sua ingestão de alimentos para cerca de 1 folha por dia, ele caiu em rio durante o banho e quase se afogou. Ou seja, o cara levou tão a sério o bagulho de material que, porra, teve pressão baixa no rio e quase foi de berço, Siddhartha. Cara, nossa, vamos ser super inteligentes, quase caiu no berço lá. Tá vendo, ouvinte? Vai lá querer se restringir do material, vai, ouvinte, vai lá, vai morrendo no rio, igual o Siddhartha. Siddhartha começou a reconsiderar seu caminho. Então lembrou de um momento na infância em que tinha estado a observar seu pai arar o campo. Ele atingiu um estado concentrado, focado, feliz e abençoado, o jhana. De acordo com os textos mais antigos, após ter alcançado o estado meditativo de jhana, Gautama estava no caminho certo para a iluminação, mas seu ascetismo extremo não funcionou e Gautama descobriu que os budistas chamaram de o caminho do meio, o caminho para a moderação, afastado dos extremismos da autoindulgência e da automortificação. Em um famoso incidente, depois de ter ficado extremamente fraco devido à fome, é dito que ele aceitou leite e pudim de arroz de uma garota chamada Sujata. Tal era a aparência pálida de Siddhartha que Sujata teria acreditado erroneamente que ele seria um espírito que lhe realizaria um desejo. Ou seja, o cara tava tão branco que chegou uma mulher aleatória e começou a oferecer comida pro cara, achando que era um espírito. Dica aí pros ouvintes, se vistam de branco, saiam na rua pedindo comida. Porra, mendigo só passa fome porque não quer ganhar dinheiro. Simples assim. Seguindo este incidente, Gautama sentou-se sob uma árvore. Segundo a tradição budista, a árvore era uma ficus religiosa, conhecida agora como a árvore de Bodhi em Bodhi Gaya, e jurou nunca mais se levantar enquanto não tivesse encontrado a verdade. Kaundinha e outros 4 companheiros, acreditando que ele tenha abandonado sua busca e se tornado indisciplinado, o deixaram para trás. Após 49 dias de meditação e com a idade de 35 anos, é dito que Gautama alcançou a iluminação espiritual. Ou seja, ele ficou meditando lá por 49 dias e pronto, acabou-se. Então, quem quiser virar um Buda, vai até uma árvore e começa a meditar por 49 dias. De acordo com o budismo, durante a sua iluminação, Siddhartha compreendeu as causas do sofrimento e os caminhos necessários para eliminá-lo. Essas descobertas tornaram-se conhecidas como as 4 nobres verdades, que são o coração dos ensinamentos budistas. Após ter criado sua doutrina, Siddhartha percorreu o país aos 45 anos seguintes, difundindo-a.
Ou seja, Siddhartha aprendeu as paradas lá, que não sei o que, não sei o que lá, que eu tô sabendo verdade, que bagulho é mentira, e foi pelo mundo afora falando pra todo mundo. Ó, família, eu virei o Buda, o tal do Buda. Mas o que é Buda, Siddhartha? Não, eu sou o Buda. Mas você é o Buda, Siddhartha? Sim, eu sou o Buda. Aí o Buda começou a mandar uns papinhos loucos pra todo mundo, foi lá numa garrabada, nos não sei o que, não sei o que lá, e mandou a cal pra todo mundo. E tipo, um monte de gente aceitou os ensinamentos do Siddhartha, havendo episódio de professores de outras linhas, juntamentos com seus discípulos, convertendo-se em alunos seus. Ou seja, ele falava lá com o professor falava assim: porra, meu negro Siddhartha, será que é verdade isso daí que tá falando? Aí os professor virava tudo amigo. Também houve inimigos que tentaram detê-lo, normalmente brahmanes, que viam sua religião e seu status social ameaçados pela nova doutrina. Brahmanes, que não sabem, significa os seguidores de Brahma. Para quem viu o episódio do hinduísmo, sabe quem é Brahma e sabe que o Brahma é o fodão de todos do hinduísmo, e que o Siddhartha, o gautanismo, provavelmente ameaçava o brahmanismo, ou seja, o hinduísmo. Siddhartha enfrentou a oposição também de seu primo Devadatta, que, apesar de ter se tornado seu discípulo, posteriormente quis superar Siddhartha e tornar-lhe o controle do Sangha. Ou seja, o Devadatta queria pegar a posse do título de Buda do Siddhartha. Siddhartha morreu aos 80 anos de idade numa cidade de Kushinagar, no atual estado de Uttar Pradesh, na Índia. Seu corpo foi cremado por seus amigos sob a orientação de Ananda, seu assistente pessoal. As suas cinzas foram repartidas entre vários governantes para serem veneradas como relíquias sagradas. O que esse tal de budismo prega? Já vemos a história de Siddhartha Gautama, o louco mendigo, né? O cara que saiu do reino mais fodão que ele tinha, que era rei, assessor de todas as coisas, pra virar a porra do mendigo. E sair pelo mundo. E sair pelo mundo falando um monte de besteira pra todo mundo. Mas o que esse tal de budismo prega? Como expresso nas 4 nobres verdades de Buda que eu acabei de falar, a meta do budismo é a superação do sofrimento, dukkha, causado pelo desejo e pela ignorância em relação à verdadeira natureza da realidade, formada pela impermanência e não existência de fenômenos condicionados, sankhara, mentais permanentes, negando que eles tenham uma realidade substancial independente e que sejam eu, anatta. Essa ascensão para o Nirvana serviria para sair da roda do Samsara. Os 2 maiores chamas do budismo são o Theravada, escola dos anciões em Pali, e o Mahayana, o grande veículo em sânscrito. Para quem viu o episódio do mitraísmo sabe o que é Mahayana, porque é citado lá, e quem viu o episódio do hinduísmo viu o que é a roda do Samsara. As bases de todas as tradições e práticas são as 3 joias: o Buda, o Mestre, o Dharma, os ensinamentos baseados na lei do universo, e o Sangha, a comunidade budista. Outras práticas incluem a renúncia à vida secular para se tornar um monge, bhikkhunu ou monja, bhikkhu e bhikkhuni. As meditações e os cultivos das paramitas. No budismo, o karma em Pali, kama, ação, que significa karma, é ação, é a força do samsara sobre alguém. Boas ações, kusala, ou ações ruins, akisala. Tem kusala, ações ruins, boas, e akisala, ações ruins. Geram sementes na mente que virão a aflorar nesta vida em um renascimento subsequente. Com o objetivo de cultivar as ações positivas, o sila é um conceito importante no budismo, geralmente traduzido como virtude, boa conduta, moral e preceito. Renascimento refere-se a um processo pelo qual os seres passam por uma sucessão de vidas como uma das muitas formas possíveis de senciência. Entretanto, o budismo natural da Índia rejeita os conceitos de autoestima,
permanente ou mente imutável eterna, como é chamado no cristianismo e até mesmo no hinduísmo, pois no budismo existe a doutrina do anatta, sobre a inexistência do eu, permanente e imutável. De acordo com o budismo, o renascimento em existências subsequentes deve ser entendido como uma continuação dinâmica, um constante processo de mudança, originação independente, escrito em sânscrito Pratitya Samutpada, determinada pelas leis de causa e efeito, karma, em vez da noção de um ser encarnado ou transmigrado de uma existência para outra. Ou seja, basicamente o que os Budas acreditam? Que tu tá preso nessa bosta de mundão, e se tu faz algo bom, você leva essas coisas boas para suas vidas futuras, né? São sementes. E se você faz merda, você se fode. Então, ouvinte, se você tá fudido agora, provavelmente algum eu do seu passado aí faz alguma merda, ouvinte. Se tu é incel hoje, ouvinte, é porque o teu eu do teu passado aí comia muita mulher, corneava muita mulher, ele descia a pirocada nas mulheres. Ouvinte, esse é o papo reto. Teu eu do passado aí comia tanta mulher que agora tu não consegue pegar ninguém. Ouvinte, viado, caralho, viado. Ouvinte viado não, eu gosto muito dos ouvintes, todos os ouvintes, eu gosto de todos os ouvintes, ouvintes, eu gosto de todos vocês. Cada renascimento ocorre dentro de um dos 6 reinos. De acordo com os nossos reinos de desejo, podemos variar de acordo com as escolas. Reino dos seres do inferno, aquele que vive em um dos muitos infernos. Reinos dos fantasmas famintos, o reino de serem que padecem de necessidade sem alívio, sofrimento, remorso, fome, sede, nudez, miséria, sintoma de doença, entre outros. Reino animal, espaço de divisão com os outros humanos, mas considerado como outra vida. Reino dos seres humanos, um dos reinos de renascimento em que é possível atingir o nirvana, ou a terra. Reino dos semideuses, variamente trazido como divindades humildes, titãs e antideuses, não é reconhecido pelas escolas Theravada e Mahayana, que os consideram como devas de nível mais baixo. Ou seja, esse reino aí, ele é um reino de divindades humildes e titãs e antideuses, porém ele não é reconhecido pelas grandes meios budistas. Reino divino comparado ao paraíso. Ou seja, o budista médio pode ir para o inferno. Então quando chega aquela garotinha do yoga, que ela chega assim, falando assim, ó, no teu ouvidinho: ai, vamos lá fazer um yoga, vamos, que não tem problema, que o budismo, ele não vai me levar para o inferno. Você fala assim no ouvido dela: sua vagabunda! Tem inferno no budismo, filha da puta. Você vai pro inferno ficando essa bunda aí pra meio mundo, desgraçada. É pecado no budismo da bunda. É pecado. Aí ela vai falar: não! O renascimento em algum dos céus mais altos, conhecido também como o mundo de Sudaravasa, moradas puras, pode ser alcançado apenas por pessoas com enorme realização espiritual, conhecidos como os não regressistas, Sanctus Anagamis. Seja o renascimento no reino sem forma, sânscrito Arupadatu, pode ser alcançado apenas por aqueles que podem meditar sobre os Arupajanas, o maior objeto de meditação. O Sansara, que já foi explicado no vídeo sobre hinduísmo, eu vou explicar. Então é só ler o Sansara, só ver o vídeo do hinduísmo para entender o que é Sansara. De acordo com o canone Pali, as 4 nobre verdades foram os primeiros ensinamentos deixados pelo Buda após atingir o Nirvana. Algumas vezes são consideradas como a essência dos ensinamentos de Buda e são apresentadas de forma de um diagnóstico médico. Esses são os seguintes, os 4 ensinamentos. A vida como a conhecemos é finalmente levada ao sofrimento e ao mal-estar, de uma forma ou outra. Ou seja, a vida que a gente vive se resume em sofrer. Você está numa constante sofrência. O sofrimento é causado pelo desejo, Trishna. Isso é muitas vezes expressado como um engano agarrado a um certo sentimento de existência
a individualidade ou para as coisas ou fenômenos que consideramos causadores da felicidade e infelicidade. O desejo também tem seu aspecto negativo. O sofrimento acaba quando termina o desejo. Isso é conseguido através da eliminação da ilusão, Maya. Assim alcançamos o estado de libertação do iluminado, Bodhi. Ou seja, estamos numa constante sofrência, culpa do desejo, né, do Trishna, e a gente só acaba com o desejo quando a gente ascende. Isso é o ensinamento do negro Buda. Assim, esse estado é conquistado através dos caminhos ensinados pelo Buda, o estado do Nirvana. Assim, a enciclopédia Macmillan de budismo simplifica as 4 nobres verdades, deixando da seguinte maneira: a verdade nobre que está sofrendo, a verdade nobre que é o surgimento do sofrimento, a verdade nobre que é o sofrimento, que é o fim do sofrimento, a verdade nobre que produz o caminho para o fim do sofrimento. O nobre caminho óctuplo, a 4ª nobre verdade de Buda, é o caminho para o fim do sofrimento, Dukkha. Tem 8 seções, cada uma começando com uma palavra sanyak, que em sânscrito significa corretamente e definidamente, e são apresentados para 3 grupos. Em 3 grupos, no caso. Prajna é a sabedoria que purifica a mente, permitindo-lhe atingir uma visão espiritual da natureza e todas as coisas. Engloba Dit, ver a realidade como ela é, não apenas como parecer. Sankalpa é a intenção de renúncia, de liberdade e inocuidade, Sila. Ética ou moral, a abstenção dos atos nocivos, engloba Vakvak ou Vak, falando de uma maneira verdadeira e não ofensiva, Karman ou Kamanta, de agir de maneira não prejudicial, Ajivana ou Ajiva, o meio de vida deve seguir os preceitos citados anteriormente. Samadhi é a disciplina mental necessária para desenvolver o domínio entre a própria mente, e isso é feito através de práticas. Engloba Vayama, fazer um esforço para melhorar, Sati ou Sant, ver as coisas como elas estão, com a consciência clara de realidade presente dentro de si mesmo, sem desejo ou aversão. Samadhi, meditar ou concentrar-se de maneira correta. O importante princípio orientador da prática budista é o caminho do meio, que se diz ter sido descoberto pelo Buda antes da sua iluminação. O caminho do meio tem várias definições. A prática de não extremismo, um caminho de moderação e a distância entre a autoindulgência e a morte, o meio termo entre as determinadas visões metafísicas, uma explicação do Nirvana, perfeita iluminação, um estado no qual fica claro que todas as dualidades aparentes no mundo são ilusórias. Outros termos para o Sunyata, a última natureza de todos os fenômenos na escola Mahayana. Ou seja, ouvintes, vamos recapitular tudo. O negro Buda tava lá, ele ficou maluco, saiu, deixou os filhos, a mulher, os caralho, o pai solteiro não, foi comprar cigarro, essas porra tudo. Foi em vários reinozinhos, tomou no cu, porque não aprendeu porra nenhuma. Aí ele começou a passar fome, caiu no rio, quase morreu. Aí ele falou assim: porra, mano, não tô mais tancando. Deitou numa árvore ali, sentou numa árvore e ficou ali por uns 49 dias, filho. Aí ele levantou como quem não quer nada, saiu andando e falou: caralho, eu sou o ser iluminado. Foi em cada reino ensinando a palavra do rei iluminado. Chegava assim do maluco: aí, maluco, eu sou o rei iluminado. Aí os caras falavam: caralho, vamos seguir esse cara. Aí beleza, o que Siddhartha ensinava? Ensinava que você tem que sair do sofrimento, do samsara, através da iluminação, meditação e yoga. Essa é a porra que ensina a porra do budismo, que é só o hinduísmo piorado. O budismo é o hinduísmo piorado. O budismo é um
hinduísmo piorado, e nada vai mudar isso da minha cabeça, porque hinduísmo é bem mais legal. Hinduísmo tem os deuses lá que jogam poderzinho, pau, pau, os deuses lá, bim, 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 bom, bom. Aí tem lá o Vishnu jogando magia na terra, aí surge o Kali contra uma batalha épica contra o Vishnu, aí chega o Shiva lá no centro da terra controlando assim, vum, 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 pim, pim, apertando os botões e tudo se movendo. Aí começa a cair um meteoro na terra, aí era o Brahma que veio se comunicar com a gente, tem vários deuses, várias entidades e vários conceitos, e cada um se torna uma entidade, todo no samsara nessa porra, e tamo na porra do Kali Yuga. E é tudo sobre a gente estar preso nessa porra de samsara, que é o que? Que é o pleroma na gnose, que estamos fardados a viver eternamente no material, caso não atinjamos a gnose, a ascensão de tudo aquilo que existe.